Olá, olá, bem-vindos. Pessoal, confirma aí, por favor, no chat se estão escutando o que eu estou falando. Estão escutando? Só confirma aí, por favor, só para fazer um teste aqui. Confirma aí, por favor, quem puder, se estão me escutando. Joia, joia, Giovana. Joia. Beleza, Cristina. Débora, bem-vindas. Luciana, Denise, bem-vindas. Então vamos retomar aí nessas lives. Faz um bom tempo que eu não estou fazendo, mas vamos retomar aí para ajudar, trazer mais informação aí para vocês que estão aí nessa envolvidos aí com a bariátrica, pensam em fazer, quem já fez. E o objetivo aqui é a gente ajudar. Então, boa noite, vamos começando, né? Joia. Então, pessoal, eu escolhi esse tema porque é um tema que é bastante recorrente, né? A respeito das técnicas e os benefícios dessas técnicas bariátricas para o paciente, tá? Então, sejam bem-vindos aí a essa série de lives que eu faço. Meu nome é Luiz Felipe Antunes, para quem não me conhece, eu sou cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica. E aqui o objetivo é ajudar quem está no antes ou no depois da cirurgia bariátrica, tá? A alcançar o sucesso no emagrecimento, ou seja, na perda de massa gorda, com preservação de massa magra, certo? E o controle das doenças, né? Do controle das comorbidades, as doenças que se relacionam à obesidade. Então, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta muito importante que auxilia de uma forma contundente, né, de uma forma muito relevante, o controle e a resolução aí da obesidade com um emagrecimento saudável, né? E sabemos que no mundo inteiro nós temos duas principais técnicas, né? Todo mundo já deve estar sabendo aí. Quem souber, deixa aí no chat quais são as duas principais técnicas bariátricas mais realizadas no mundo, né? Que o Brasil não é diferente. Nós temos aí o sleeve e o bypass. Essas são as duas principais técnicas. Existem outras técnicas e ao longo do tempo, né, nos anos que surgiu a cirurgia bariátrica, nós tivemos aí, isso aí, Cristina, sleeve bypass, nós tivemos aí, inicialmente, basicamente o bypass, e com o tempo surgiu o sleeve, alguns anos depois, por volta ali, a prática da realização do sleeve mesmo, por volta ali dos anos 2005, 2007, um pouco antes, por ali. E nós temos essas duas principais técnicas. O bypass um pouco mais antiga, que não significa que é uma técnica pior ou melhor, mas ela se provou mais no tempo como uma técnica bastante eficaz no controle da obesidade. E o sleeve, que veio depois. Então, essas duas principais técnicas, elas são as mais realizadas no mundo. Nós ainda temos aqui no Brasil, quem sabe aí, a principal técnica realizada ainda no Brasil hoje, né? Então, muitas pessoas aí, como a Fernanda, fizeram sleeve, né? Mas não é o sleeve ainda. No Brasil, a maioria das técnicas realizadas ainda é o bypass. Mas, ultimamente, o sleeve tem ganhado uma relevância maior na frequência de realização pelos cirurgiões e em comum escolha, em comum acordo com os pacientes, né? A maioria dos cirurgiões, como eu, indicamos as técnicas e sempre conversando ali com o paciente quais os prós, quais os contras. Isso é muito importante nessa tomada de decisão compartilhada entre a equipe, no caso o cirurgião, e o paciente, para escolher a melhor técnica aplicada a cada caso. Então, não devemos escolher a técnica porque a gente gosta mais de uma técnica ou de outra, porque fulano ou ciclano fez uma técnica e
eu queria fazer igual. Na verdade, a escolha não deve ser assim. A escolha deve ser de acordo com o perfil de cada paciente. Então, cada paciente vai ter um perfil em que vai se beneficiar melhor de uma técnica, do bypass ou do sleeve. Existem outras técnicas aí, emergentes, que a gente chama, são técnicas que são menos realizadas e que ultimamente têm ganhado bastante espaço entre a escolha dos cirurgiões e também no conhecimento dos pacientes em si. Então, podemos destacar aí a bipartição de trânsito intestinal, por exemplo. Existem outras técnicas também, mas a bipartição que vem ganhando um espaço aí, principalmente em situações mais singulares, mais individuais. No caso, pacientes superobesos, pacientes que têm uma obesidade mais grave, né? Então, joia, Nath, deixem as perguntas aí, pessoal, tá? Se tiverem perguntas, eu vou buscar aí, pensar algumas perguntas aí pra gente rever aí, joia? Então, nós temos aí essas duas principais técnicas. Como eu falei, o bypass é ainda mais realizado, mas o sleeve vem sendo mais realizado. São as técnicas primárias, né? O que é uma técnica primária? É a técnica que a gente indica ao paciente como uma primeira opção de cirúrgica, uma primeira opção de cirurgia para esse paciente. Então, a gente chama isso de técnicas primárias. E quando esse paciente vai ser reoperado numa situação de recidiva do peso, enfim, quando já se tenta várias ferramentas para uma recuperação desse peso, aí a gente tem as técnicas secundárias, né? São técnicas que a gente coloca, que a gente faz como revisão da primeira cirurgia, técnicas revisionais, certo? Então, qual a diferença aí, pessoal? Só para a gente saber, para a gente revisar um pouquinho, entender melhor, qual a diferença do sleeve e do bypass? O sleeve, do nome em inglês, sleeve, quer dizer manga, né? Tipo manga, como essa manga de camisa aqui, não é manga fruta, não. Então, a gente transforma o estômago num tubo, parecido com essa manga aqui. A gente tubulariza o estômago, também conhecido como gastrectomia vertical. Então, o sleeve, basicamente, a gente vai transformar o estômago, que é um órgão sacular, num tubinho. E o bypass, também do inglês, bypass quer dizer desvio ou atalho, né? Então a gente vai desviar o trânsito do alimento que vem lá da boca, esôfago, estômago. Quando chega no estômago, a gente desvia esse alimento para o intestino. A gente faz uma conexão, que a gente chama de anastomose, do intestino com o estômago. E aí a gente isola boa parte do estômago da presença do alimento. Então o alimento ele cai ali numa partezinha inicial do estômago, que a gente chama de pouch ou uma bolsinha, e esse alimento ele passa logo adiante em direção ao intestino, a parte do intestino delgado, intestino fino. Então ocorre um desvio desse alimento. E como essas duas técnicas, apesar de serem um pouco diferentes, uma, como o bypass, mexe também no intestino e no estômago, e o sleeve só alteramos a anatomia do estômago. Então, estão escutando o áudio aí, pessoal? Tá ok o áudio? Beleza? Já é só dizer aí se o áudio ficar ruim. Então, joia, Cristina. Então, qualquer coisa avisa aí se o áudio ficar ruim. Beleza. Então, joia, vamos lá. Então, temos aí a diferença basicamente nessas duas técnicas. Acredito que a maioria de vocês já devem saber que o sleeve mexemos somente no estômago, a gente tubulariza o estômago, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês entenderem melhor, só para a gente revisar rapidinho. E o bypass nós temos um desvio, então eu faço uma pequena bolsinha do estômago e desvio o trânsito do alimento direto para o intestino. Tá? Apesar de serem duas técnicas diferentes, nós temos, vou virar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Nós temos, aqui é o sleeve, certo, pessoal? Ó, aqui é o sleeve, o estômago normal, todo mundo está vendo, me escutando? O estômago normal. Depois da cirurgia, nós cortamos, grampeamos e cortamos. E esse estômago passa a ser um tubinho, como se fosse uma manga de camisa, né? Sleeve. Essa parte aqui sai e nunca mais volta, tá? A gente tira essa parte maior do estômago. Fica somente uns 20%
do volume do estômago, tá? E o bypass é uma técnica, como eu falei, que a gente mexe também no intestino. Deixa eu ver se tem uma imagem. Pronto, aqui é uma imagem boa. Então aqui é o bypass, que é o sleeve, e aqui é o bypass. Percebam que o bypass, a gente vai transformar esse estômago, cortando e grampeando mais ou menos aqui. Não é bem nesse formato, tá bom, pessoal? A gente faz como se fosse um pequeno tubinho e a gente puxa uma alça do intestino lá embaixo e faz uma emenda, né, uma anastomose, uma conexão do intestino com essa parte inicial do estômago. Então perceba que o alimento vai seguir por essa setinha vermelha aqui, ó. Em uma parte do estômago, essa parte maior, mais escura, ela fica isolada, ela não recebe mais o alimento. Ela vai produzir a secreção normal que o estômago produz, que vai se juntar nessa região das setinhas verdes com a secreção que o pâncreas, a vesícula libera, que ajuda na digestão alimentar. E quando chega nessa parte aqui, elas se encontram e aí acontece a digestão propriamente dita, com essas secreções que vêm do pâncreas, que é mais ou menos nessa região inicial do intestino, que a gente chama de duodeno, e da vesícula biliar. Então, junta aqui nessa região. Isso aqui não é tão curtinho assim não, tá bom? Isso aqui normalmente essa alça é de 50 a 70 centímetros. E essa alça aqui, ó, que está bem curtinha aqui no desenho para ficar simples, mas ela tem aproximadamente aí 2 metros. Então, varia bastante de acordo com cada cirurgião, mas normalmente é uma alça bem longa, de 2 metros. Uma alça intestinal. Então, nós temos aí essas duas diferenças. Todo mundo entendeu? Joia? Então, nós temos essas duas principais técnicas, só que elas são bem semelhantes no que diz respeito aos seus efeitos benéficos em relação à obesidade, em relação ao controle das doenças relacionadas à obesidade. Nós temos aí que ambas vão ter um efeito semelhante na redução do peso do paciente. Ambas vão ter um efeito bastante semelhante, com algumas particularidades. O bypass promove uma perda de peso inicial mais rápida. Isso não é tão bom quanto a gente pensa que é, tá? Porque essa perda de peso rápida significa também perda de peso às custas de perda de massa magra, de perda de músculo, de proteínas que são importantes aí no nosso organismo. Então essa perda muito rápida, ela não é tão boa. Então a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. O sleeve já causa uma perda mais, vamos dizer assim, uma queda mais sem ser tão intensa no início, uma queda mais devagar. Então a gente tem essa diferença na forma como a curva da perda de peso se comporta. E claro que essa curva, eu falo muito aqui, essa curva ela é diferente em cada paciente. É diferente se o paciente ele tem uma obesidade mais intensa, mais grave. É diferente se ele tem algumas outras doenças relacionadas. É diferente essa perda de peso de acordo com a parte genética dele mesmo. Então, tem pacientes que têm uma resposta diferente por influência genética mesmo. E, principalmente, pessoal, essa curva de perda de peso ela varia muito também com a forma como esse paciente encara o que ele tem que fazer após a cirurgia. Então, ele tem que realizar a dieta adequadamente, conforme a orientação. Ele tem que fazer atividade física regular, principalmente atividade de força muscular, musculação associada a outras atividades, mas principalmente a musculação. E ele tem que fazer o acompanhamento regular, tá? Com sua equipe, para sempre estar ali prevendo, sempre estar ali um passo atrás, ou melhor, um passo à frente de qualquer alteração que tenha. Então, é muito importante saber que essa perda de peso ela varia de acordo com cada pessoa. E aí, como é que essas técnicas elas trazem um benefício ao paciente? Como é que cada técnica dessa vai beneficiar o paciente? Então, antes de tudo, quando a gente faz essa alteração anatômica, a gente vai promover alterações principalmente na comunicação de hormônios intestinais, hormônios
do nosso intestino, do nosso sistema digestivo com o nosso cérebro, que é onde assimilamos tudo, né? Sentimentos, sensações, emoções, tudo assimilamos, tudo se origina no sistema nervoso central, no nosso cérebro, enfim, no nosso encéfalo. Então, essa comunicação, ela sinaliza ao nosso sistema nervoso central sensações de acordo com a presença do alimento no trato gastrointestinal, no nosso sistema digestivo. Então, quando o bariátrico se alimenta, a sinalização que acontece daquele alimento no intestino para o cérebro é diferente do paciente obeso não operado. Então, ocorre um maior estímulo de saciedade. Então, quando ele está comendo, o paciente, o bariátrico, ele sente logo satisfeito, ele se sente satisfeito mais precocemente, que é a saciedade precoce. Isso é um grande estímulo da cirurgia, que a cirurgia causa, seja ela o sleeve ou o bypass. Ambas causam esse estímulo, tá? Apesar de serem diferentes, técnicas diferentes, anatomias alteradas aí após a cirurgia. Então, você tem uma diminuição dessa saciedade, ou melhor, uma precocidade do aparecimento da saciedade durante a alimentação. Então, quem nunca viu aqui, me diga aí quem já viu, ou quem vive isso, quem sente isso, começa a comer, quem já operou, começa a comer, já está ali com pequena quantidade de comida, já está satisfeito. Então, uma coisa que a gente fica, que as pessoas às vezes ficam pensando, eu vou querer comer, não vou conseguir, porque meu estômago está menor, vai caber pouco, eu vou querer comer, não vou conseguir, vou ficar entalando. Isso aí não acontece, tá, pessoal? Isso aí não deve acontecer. Então, você come um pouquinho ali, já saciou. E se sente satisfeito. Tanto que é muito importante a gente, sempre quando começar a alimentação, o bariátrico, ele comece pelas proteínas, que são, vamos dizer assim, entre os macronutrientes, é um dos de maior valor, porque a proteína participa da construção de muitas substâncias, muitas coisas no nosso organismo, músculo, hormônios, enzimas, as proteínas elas participam. Então comecem pelas proteínas porque a saciedade vem. Quando ela vem precocemente, você vai querer interromper a alimentação. Então essa orientação é muito importante, tá? Alimentar-se logo de proteínas. E a fome entre o jejum, nos períodos entre as refeições, que é o jejum, a fome ela tende a ser menor, mas ela existirá. É normal que a fome exista, certo? Então, muito comum seguidores, enfim, virem perguntar ou mesmo desabafar, relatar a sua experiência após a cirurgia, que fica alguns frustrados porque sentem fome, mas é para sentir fome mesmo, tá bom? A fome é uma sensação que é essencial à sobrevivência. Não tem como você se manter, né? Vamos dizer assim, não tem como você sobreviver sem fome. Como é que você vai querer, vai ter o estímulo de buscar o alimento? Como é que você vai buscar o alimento se você não tem fome? Então a fome é importante, tá? Ela não desaparece após a cirurgia. Porém, a cirurgia ela, às vezes tem um efeito tão potente em algumas pessoas que a pessoa tem que comer mesmo que não tenha tanta fome, mas não significa que todos os pacientes operados eles vão ter uma diminuição da fome a ponto de ficar todos iguais, né? Todos ali com quase zero fome. Isso não acontece e não deve acontecer. Então, como é que a gente... vamos conversar isso em outras lives também. Eu sempre estou colocando conteúdo aqui no Instagram, no YouTube. Então, como é que a gente evita complicações por causa de uma diminuição da fome ou então uma fome normal, porque alguns continuam com a fome que tinha antes da cirurgia, seguindo as orientações nutricionais. A presença de alguns nutrientes potencializam a saciedade, diminuem a fome no período de jejum. Então, entender isso, conhecer isso aí é muito importante. Isso é libertador, na verdade. Quando você compreende como funciona a sua cirurgia, a sua experiência após a cirurgia é outra. E o que importa mesmo é a experiência, a percepção que você está sentindo aquilo ali. Tá? Então, se você tem uma percepção positiva, compreende o processo, sabe o chão que está pisando, a experiência é outra, é muito melhor.
Então, uma das ferramentas que a gente utiliza é a orientação nutricional. É sabermos o que comer na hora correta. Isso melhora a saciedade, diminui fome, faz com que você tenha uma percepção, uma experiência muito melhor, tá? E a felicidade, inclusive, né? Você se torna uma pessoa mais feliz em relação à sua cirurgia, porque você entende ela melhor e você compreende ela e consegue potencializar ao máximo essa ferramenta que é a cirurgia bariátrica, que não é milagrosa e nem sozinha vai resolver a sua obesidade, a obesidade nas costas, né? Então aí, ó, café, não sei o nome, café.com. A fome sempre existiu desde o primeiro dia após cirurgia. Foi bem sofrido por conta da fome que eu sentia. Hoje sinto do mesmo jeito que antes, porém em menor quantidade. Muito provavelmente essa quantidade aí, acredito seja a frequência ou a intensidade dela, seja reflexo da alimentação. Talvez otimizando os nutrientes ali na hora adequada, utilizando proteínas de qualidade, iogurte, ovo, queijo, nas quantidades adequadas em cada refeição, você consiga potencializar ainda mais a saciedade e diminuir a fome nos períodos de jejum. Mas se lembre, muitas pessoas têm zero fome, né, nos períodos de jejum após a cirurgia. E isso tem que ter cuidado também. Alguns esquecem de comer. Aí ficam muito tempo de jejum, quando viu, estão fazendo hipoglicemia. Ah, minha cirurgia não está funcionando direito. Tá, mas é necessário a orientação nutricional. É necessário que você não fique muito tempo de jejum. Isso é muito importante, certo? Então, tanto o sleeve quanto o bypass vai ter esse efeito na saciedade e na fome. É um dos benefícios que a gente vê e traz aí, influencia positivamente no seu emagrecimento, principalmente no emagrecimento no longo prazo, tá? Olha aí, como de 3 em 3 horas, caso contrário, sem dor de cabeça. Exatamente, tem que ter, algumas pessoas têm que comer mesmo sem tanta fome assim. Só que não é comer, ingerir alimentos sem a orientação. Você tem que ter uma orientação para que você também não peque pelo excesso, tá? E aí, com a dieta adequada, com a ferramenta cirurgia que está ali atuando a todo momento, a partir do momento que a gente, no intraoperatório, a gente faz ali as anastomoses, as conexões, a gente muda a anatomia, seja no sleeve, tirando ali o maior segmento do estômago, ou seja no bypass, ela já começa a atuar em relação a isso aí, fome e saciedade. É automático o negócio. E ele continuará até o fim. Enquanto houver aquela alteração anatômica, esse benefício continua. É diferente, por exemplo, das medicações aí que surgiram para obesidade, que tem suas indicações, tá? Que são muito utilizadas no tratamento do diabetes, mas que são aplicações que não casam com a ingesta alimentar. Então você faz a sua aplicação ali semanal, você não está se alimentando naquela hora da aplicação e vai aquela quantidade daquele medicamento que simula um hormônio, que é um hormônio que causa saciedade e diminui a fome, e além de outros benefícios, né? Mas essa introdução, essa injeção, vamos dizer assim, desse medicamento, ela não casa com a alimentação. Então, muitas vezes você tem efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, são efeitos basicamente de exacerbação desse efeito de saciedade precoce, de diminuição da fome, às vezes causam esse efeito também de náuseas, vômitos. Quando você faz a cirurgia, vai haver a liberação desses hormônios quando você se alimenta. Né? Então, a cirurgia meio que... Isso são hormônios naturais, hormônios que você mesmo produz, que a pessoa mesmo sempre produziu no seu intestino, e por questões genéticas, pela própria questão da obesidade, eles estão alterados, aumentando a fome, diminuindo a saciedade. Então, o obeso ele tem alteração nessa dinâmica desses hormônios, comunicando-se com o cérebro. Então, ele sente uma saciedade, não é tão precoce, a saciedade dele é tardia, não é tão intensa, ele come mais do que o paciente que não é obeso. E a fome dele, às vezes, é maior no período entre as refeições. Então, a cirurgia bariátrica ela traz esse benefício, ela se ajusta à realidade ali do momento. Quando a pessoa come, a presença do alimento naquele tubinho do estômago sendo jogado rapidamente para o intestino,
e a presença do alimento desviado para o intestino, ele causa essa alteração hormonal que estimula a saciedade e diminui fome. Isso é um dos grandes benefícios. Além disso, esses mesmos hormônios, eles também se comunicam com outras questões do nosso metabolismo. Um deles é o controle dos níveis de açúcar, de glicemia, os níveis de glicose no sangue. A glicose é um carboidrato, é como se fosse tijolinho. O tijolinho é a menor parte ali dos carboidratos, tá? E quando você tem vários tipos de carboidratos, existe frutose, lactose, enfim, vários outros carboidratos que vão formando cadeias maiores, você tem ali os carboidratos complexos, o amido presente, né, pão, no milho, você vai ter cadeias de carboidratos maiores. Então, quando a gente quebra essas cadeias, esse muro né, como se fosse um grande muro, a gente quebra, sobra pequenos tijolinhos, que no caso a glicose é uma das principais que circula no nosso sangue ali. Nosso cérebro utiliza a glicose como energia. Então, se você tem uma hipoglicemia, se você não se alimentou direito, não tem uma quantidade, um nível de glicose no sangue ali mínimo, você pode passar mal, você desmaia, você se sente tonto, né? Fraqueza, suadeira. Então, isso são sintomas de hipoglicemia. Então, você precisa estar sempre se alimentando, principalmente o bariátrico, para evitar a hipoglicemia. E sabemos que a cirurgia, tanto o sleeve quanto o bypass, vai trazer benefício no controle desses níveis. O paciente diabético ou pré-diabético, que é o que tem resistência insulínica, ele tem níveis mais aumentados de glicose no sangue. E essa glicose aumentada no sangue, ela não é tão boa assim, principalmente no longo prazo. Principalmente se os níveis forem muito elevados. Então, essa glicose é como se fosse ali uma substância tóxica, vamos dizer assim. Ela vai ali minando ali algumas estruturas de órgãos, como os rins, a parte interna, a parede interna dos vasos, faz com que fique mais inflamado esses vasos, o fígado, a retina. Então, essa inflamação crônica predispõe à formação de placas de colesterol, né? Aquelas plaquinhas que vão crescendo, e aí você tem complicações nos órgãos que têm microvasos dentro dele. Tá? Então você tem doença renal crônica por causa do diabetes a longo prazo, você tem doença coronariana, porque ali o diabetes contribui para a formação de placa de gordura, de colesterol nos vasos. Isso aí acaba causando lá na frente um infarto, uma trombose, um AVC. Então entendam que o diabetes é uma doença silenciosa, mas que gera muitos problemas, principalmente no médio e longo prazo, ali 5, 10 anos, aquele paciente, aquela pessoa sempre com níveis aumentados de glicose no sangue. Então, a cirurgia bariátrica, ela vai trazer benefício aí. Ela traz o benefício no melhor controle desse nível de glicose. Alguns pacientes diabéticos, alguns que usam até insulina injetável, a gente opera no outro dia, tem que suspender a medicação, a insulina, senão ele faz hipoglicemia importante. Então, não é nem muito relacionado à obesidade em si, porque o paciente operado num dia, no outro, ele não perdeu praticamente nenhum peso, ele continua com um peso elevado. Mas os níveis de glicose já se alteram, já há um ajuste imediato ali quando a gente faz a cirurgia, de maneira que o paciente às vezes tem que ir para casa com uma dose reduzida, às vezes não, a maioria das vezes, com a dose reduzida de seus medicamentos para diabetes, dose reduzida de insulina. E a gente sabe que no longo prazo, ali 5, 7 anos, a gente vai ter muitas vezes a remissão do diabetes. O que é remissão do diabetes após a cirurgia? É quando há o controle dos níveis de glicose sem medicamentos. Então, a cirurgia, ao reduzir o peso, a tratar a obesidade, a melhorar essa comunicação hormonal, melhorar os níveis de insulina no sangue, a resposta dessa insulina em cada órgão, em cada tecido, controlando melhor os níveis de glicemia, de glicose no sangue, você tem que a própria cirurgia, ela faz com que o paciente controle o diabetes, alguns falam em cura,
eu sou também, eu sou adepto dessa linha, cura o diabetes, né? Controla o diabetes sem medicamentos. Ou seja, a cirurgia em si é o medicamento que está ali todo dia até o resto da vida da pessoa, funcionando, agindo nessa dinâmica hormonal, com o cérebro, com o pâncreas, né, com o fígado, controlando melhor os níveis de glicose sem uso de medicamentos. Isso é a remissão. Então a gente sabe aí mais ou menos, tem um dado aqui, que depois de uma média de 7 anos, tá? Depois de uma média de 7 anos da cirurgia, a gente vai ter remissão, ou seja, controle sem medicamento do diabetes leve em 70% dos casos, 74% para o bypass, o sleeve um pouco menos. Tá? Então tem estudo mostrando isso, não sou eu que estou dizendo. Tá? Então tem estudo mostrando isso. Diabetes moderada, aquela que você toma mais de uma medicação, eventualmente uma dose baixa de insulina, você tem um controle após 7 anos da cirurgia. Tá? Então isso após 7 anos, esse controle acontecendo, sem medicação para o diabetes, em 25% dos casos de pacientes operados que tinham diabetes. E o diabetes severo, grave, com muitas medicações, doses elevadas de insulina, você tem uma remissão, ou seja, aquele diabetes passa a não necessitar mais de controle nenhum, com medicação nenhuma, só a cirurgia, em 12% dos pacientes. Isso não tem nenhum medicamento para o diabetes que faça isso. Até porque como é que você vai tomar um medicamento que vai fazer com que essa diabetes ocorra remissão do diabetes sem medicamento? Ou seja, não tem como você controlar se a presença do medicamento é obrigatória. Então, a cirurgia bariátrica ela traz esses benefícios que são muito relevantes. São benefícios muito importantes. Você tira a necessidade do uso de medicamento para o diabetes desse paciente. Isso acontece de forma semelhante para o controle da pressão. Olha aí, outro benefício. Quem sabia, pessoal? Quem não sabia, na verdade, desses benefícios, pode falar aí, não tem problema. É importante que a gente até entenda como é que está, vamos dizer assim, o conhecimento entre as pessoas, os pacientes, a respeito desses benefícios da cirurgia bariátrica. Porque a primeira coisa que a gente pensa é que a cirurgia ela vai só causar perda de peso, ela vai só controlar a obesidade. E não é bem assim. Não é só isso. Ela traz esses benefícios nas comorbidades. Então, nas doenças relacionadas que são causadas ou agravadas pela obesidade. Diabetes, hipertensão, problemas osteoarticulares. Então, é muito comum aí quem opera tinha dores nas costas, enfim, passa a não ter mais, passa a conseguir fazer atividades que antes não fazia. Né? Nos casos muito graves, pessoas que nem andavam direito. Então voltam a andar, voltam a caminhar, outras que caminhavam não corriam, voltam a correr, voltam a fazer atividade física. E aí você entra num ciclo virtuoso. Você faz com que aquele paciente que não conseguia fazer atividade física para perder peso e controlar a sua obesidade, ele saia desse ciclo vicioso e entre num ciclo virtuoso. Ele consegue fazer melhor atividade física, logo consegue manter aquele peso mais baixo, a obesidade. Então você consegue manter um balanço energético, né? Gastar mais energia, e aí você consegue ter um ciclo que só traz benefícios. Agora, é muito importante uma coisa, depende do querer do paciente, depende da disciplina do paciente. Então, é preciso entender que a cirurgia sozinha ela não consegue levar esse tratamento a longo prazo de forma eficaz. Ela precisa de outras coisas, dieta adequada, atividade física regular, um acompanhamento. Então, tudo isso depende da disciplina da pessoa operada, da disciplina do paciente. Porque se ele não tem essa disciplina, e todos nós sabemos a vida como é difícil, às vezes tem um trabalho, às vezes tem um estudo, temos nossos sonhos, nossas aspirações e ocupações, a casa para cuidar, filhos, enfim. A gente precisa entender que a doença ela não tem muita tolerância com isso. Ela não vai meio que frear. Não, tudo bem, vou pegar leve aqui com você, porque você cuida de 3 meninos e você precisa trabalhar 20 horas por dia. Então ela não vai querer saber disso, infelizmente.
Então é importante ter essa priorização na própria saúde. É o que eu digo sempre para os meus pacientes. É preciso entender que a gente tem que ter responsabilidade com a própria saúde, independente do que aconteça. Porque essa conta um dia chega. Então, se a gente não assume essa responsabilidade logo, a conta vai chegar, a responsabilidade vai chegar. Só que vai chegar na doença mais grave. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Exatamente aí. Obesidade e doença séria precisam ter consciência. Isso é importante. Então, eu concordo demais quando as pessoas dizem que quando as pessoas dizem que obesidade não é força de vontade. Não é. A pessoa é obesa não é porque ela não tem força de vontade. Não mesmo. Obesidade é uma doença, tá? E uma doença com fatores genéticos difíceis, é uma doença que é complexa, não tem um remédio como se fosse uma infecção de garganta, que a gente toma um antibiótico e resolveu ali em uma semaninha. Então a gente tem que entender que a obesidade é uma doença complexa, precisa de várias ações, várias atitudes, dieta, atividade física, sempre, para o resto da vida. Isso aí é um compromisso que todo mundo tem que ter com a própria saúde. É essa responsabilidade. Então, não é questão de força de vontade, mas uma vez que você tem as ferramentas, né? Exatamente, Cristina, é fácil para quem está fora dizer que é questão de força de vontade, porque não é. Na verdade, as pessoas que falam isso, elas não entendem a complexidade que é a doença obesidade. Não tem condições de ser uma doença que dependa de força de vontade. Isso é até um absurdo a gente estar dizendo. Mas ela, após a cirurgia, por exemplo, que essa ferramenta é muito importante, a cirurgia ela precisa desse comprometimento do paciente, que não tem nada a ver com força de vontade. Então é importante uma disciplina, é importante entender que a gente tem que ter esse comprometimento, essa responsabilização com o tratamento. Então é ir fazer atividade física mesmo que não tenha vontade, é priorizar a própria saúde frente a outras coisas que acontecem na nossa vida, que a gente tende a não priorizar. Então a gente tende a achar que a atividade física é luxo. Vai para academia porque é um luxo. Não, não é. Deveria ser como a gente come todo dia, atividade física todo dia. A gente trabalha todo dia, atividade física todo dia. Então é importante a gente assumir isso como uma prioridade. Uma vez que a gente assume, a gente muda nossos hábitos, isso aí, esse novo hábito, cada dia, a gente colocando ali na nossa rotina, cada dia que passa, ele vai ficando mais fácil de ser realizado. Então, a dificuldade é a mudança. Uma vez que a gente muda, a gente consegue inserir de uma forma saudável na nossa rotina esses novos hábitos. É um alimento que a gente come em casa, as compras que a gente faz, né? No caso, para quem é casado, para quem mora só, enfim, o que você coloca. A caminhada seria bom também, claro, Cláudia. A caminhada é muito bom. Mas quem tem condições de correr, corra. Quem tem condições de fazer uma atividade física mais intensa, faça, porque o nosso organismo ele quer ser desafiado. Então, quando a gente faz uma atividade física, a gente prescreve uma atividade física em conjunto com um educador físico, né, um profissional de educação física, a gente está ali forçando o seu organismo a acelerar os batimentos cardíacos, a gente quer que você fique ofegante mesmo, que você exercite o organismo. Então, caminhada é bom para quem isso aí já é um desafio. Então, para quem consegue correr, corra. Quem consegue pedalar, pedala. Então, é bom a gente fazer também essas atividades físicas mais intensas, né? Então, é muito importante a presença desses hábitos, da alteração dos hábitos. E uma vez que a gente muda, a dificuldade é aquela mudança. Uma vez que você pega o embalo, como disse, tudo fica mais fácil, tá? E, claro, outras orientações que a gente sempre dá, que é muito importante para o benefício do sleeve, do bypass, né? A gente tem que ter uma boa mastigação, orientação com o fonoaudiólogo é muito importante, tá? Por isso que no preparo a gente sempre faz essa conversa, esse treinamento com o fonoaudiólogo, para que o paciente mastigue melhor, entenda como é o processamento do alimento ainda na boca, tá? Ainda no prato. E isso aí melhora a percepção, melhora os resultados da sua cirurgia. Comer devagar, não apressar, ter um horário para comer direitinho, desligar celular,
tirar as distrações. Hora de alimentação é uma hora sagrada, né? Então, a gente tem que se alimentar bem, prestando atenção no ato de comer, tá? E a qualidade do alimento, a orientação nutricional é muito importante. O cardápio que você vai consumir é muito importante. Um cardápio com boa qualidade. Então, aqui trabalhamos com nutricionistas que são nota 10, elas conseguem fazer tudo adequado ali para cada paciente. Você ter uma orientação nutricional não significa que você comer o que você não gosta. Então é muito importante que o ato de comer, ele também é um prazer, ele é uma satisfação. A gente não pode matar esse aspecto da nutrição. Nutrição não é só a gente estar ingerindo combustíveis, vamos dizer assim, né? Ingerindo nutrientes e alimentos que vão nos suprir de energia e de, enfim, vitaminas. Esses nutrientes são importantes aí para a síntese de proteínas, enfim, diversos processos do nosso organismo. Não é só isso, também é prazer, também é satisfação. Você comer uma coisa que você gosta, uma coisa que te traz, te deixa feliz também. Então é muito importante você casar isso. Não pode pender a balança para um lado ou para o outro. Você tem que estar sempre no equilíbrio ali, de uma forma saudável. Tá? A Érica perguntou a partir de quantos dias para fazer musculação após a bariátrica. Isso varia um pouco, mas eu sou da linha de quanto mais precocemente, melhor, de uma forma segura. Tá? Então, no primeiro mês, ainda dentro do primeiro mês, eu já oriento começar a atividade física, musculação. Tem que ter cuidado com as feridinhas do abdômen para não forçar demais a região abdominal, porque pode causar hérnia, arrebentar os pontos. A atividade física ali, ela não vai alterar a manipulação que fazemos no intestino, no estômago, não abre grampo, nada disso, tá? Normalmente, quando a gente tem vazamento nessa região do grampeamento, não é por causa desse tipo de atividade física, enfim, não é bem por causa disso. Mas a gente tem que ter cuidado na região abdominal, por exemplo, fazer atividade de membro inferior, de prensa abdominal, exercícios abdominais, a gente segura um pouquinho mais. Mas membro superior dá pra gente começar sempre com a orientação do profissional de educação física, que é muito importante. Tá? Então percebam, pessoal, que conhecer a educação, a gente na universidade, quando eu era residente, tínhamos grupos então vocês podem já ter participado inclusive desses grupos aqui mesmo, essa comunidade aqui que a gente cria aqui no Instagram é muito importante porque educa, traz informação, e informação é você conseguir entender todo o processo, saber que, por exemplo, quando você entala, não é minha cirurgia que está dando errado, talvez eu esteja me alimentando de uma forma inadequada, talvez minha adaptação não esteja tão boa. Como eu posso melhorar isso? Você fica tranquilo quando você compreende esse processo. Então a educação é muito importante no tratamento do paciente bariátrico, é essencial. Então você tem pessoas que não sabem, não conhecem o processo e qualquer coisa que acontece, uma dor aqui, um incômodo ali, um entalo, às vezes passam por dumping, enfim. Para quem não sabe o que é dumping, tem no meu perfil aí um vídeo que eu fiz só explicando aí o que é o dumping, enfim, que é uma complicação que é basicamente totalmente dependente do nosso hábito alimentar. Então você consegue compreender com a educação, com a informação, você consegue entender o que está acontecendo com você e você, peraí, está tudo sob controle, eu sei o chão que eu estou pisando e eu resolvo isso dessa forma. E pronto, vida que segue, a percepção, a experiência é muito mais positiva da sua cirurgia, o que é muito bom. Então, conversamos aí um pouquinho sobre o benefício na perda de peso, que nem sempre perder muito rápido é bom. É importante a gente também ajustar a nossa expectativa em relação à perda de peso. Sleeve bypass, ambas são cirurgias bem semelhantes em relação à perda de peso. O bypass um pouquinho a mais, promove uma perda de peso um pouquinho maior, mas isso para mim não é uma grande vantagem, tá? Olha aí, Clarice Monteiro. Boa noite, doutor. Fiz sleeve, tem 35 dias e meu peso, acredito, estagnou desde a 3ª semana. Isso é normal? Então essa pergunta é muito comum, Clarice, muito comum essa dúvida aí. E é
completamente normal. Completamente normal. Eu não me canso de responder essas perguntas no perfil. Basicamente, toda vez que eu abro uma caixinha, tem essa pergunta, algo parecido. Meu peso não parou, meu peso aumentou. 35 dias. 35 dias é muito cedo para a gente tomar como base a sua curva de peso. Eu sempre oriento para quem meus pacientes já sabem, eu digo, não, jogue fora. Você vai balançar em casa, jogue fora aí nesses primeiros 6 meses. Não deixa em casa, porque só vai trazer ansiedade e não significa nada essa perda de peso inicial. É como se você tivesse triste por seu filho tirar uma nota baixa no jardim de infância e você achar que ele não vai passar no vestibular por causa dessa nota baixa no primário, no antigo primário, né? Então, não tem muita relevância no seu tratamento a longo prazo essa curva de perda de peso inicial, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, na verdade. Então, desencana desse peso nesse período. A gente só leva o peso mais em conta depois de 6 meses, um ano, que aí realmente tem influência, o peso se torna um indicador melhor. Então, não, já chorei horrores. Pois é, a única coisa que ficar monitorando esse peso inicial traz é isso, ansiedade, frustração. E não se preocupe, 11 quilos em 30 dias, qual tratamento você faria para perder 11 quilos em 30 dias de uma forma tão, vamos dizer assim, certa? Que isso acontece em basicamente todos os pacientes que a gente opera, essa perda de peso importante no primeiro mês. Então, vai com calma, confia no processo, confia na sua equipe, tá? Isso é muito importante. Confia no que você tem que fazer, dieta adequada, seguindo orientações, não tem muito mistério, é a mesma coisa. E é difícil, porque é tudo novo para quem é operado, né? A gente que opera é uma experiência, outra experiência, então a gente vai operando as pessoas e vai vendo várias experiências, acaba se acostumando com isso. Agora, para quem é operado, a experiência é única, né? Então, a gente entende completamente essa ansiedade, essa frustração, esse medo que acontece. Então, entenda que é normal, o peso nem sempre vai cair, nem toda semana vai cair, ele às vezes aumenta. Se você desidratar um pouco mais, você vai perder peso, aí reidrata, o peso ele não cai, ou às vezes até aumenta. Então, o peso é reflexo de muita coisa, tá? Olha aí, Daniela, perdi 6 quilos em 20 dias, tá bom? Daniela, eu não sei, mas muito provavelmente, dependendo do tempo de sua cirurgia, talvez não tenha relevância ainda essa perda de 6 quilos em 20 dias, entendeu? Então, é muito importante você compreender esse processo, principalmente nos primeiros 6 meses a um ano, tá? Então, mais um aí, ó, Luciana, tenho 7 meses de bariátrica, faz um mês que não perco nada, faltam 7 quilos para a meta, estou preocupada. Pois é, Luciana, às vezes tem meses que você não vai perder. Por exemplo, se você faz uma atividade física joia, show, musculação, massa, você vai ganhar massa magra. E quem já viu um pedaço de músculo, mais ou menos do tamanho da minha mão fechada, e um pedaço de gordura do mesmo tamanho da minha mão fechada, o músculo vai pesar mais do que a gordura. Então, a gente sabe que o ganho de massa magra vai estacionar a sua balança e não necessariamente isso é ruim, isso é bom. Quer dizer que você está emagrecendo, perdendo massa gorda, ganhando massa magra. Isso é bom. Então a gente tem que desapegar da balança. A balança ela não é o indicador de sucesso da cirurgia sempre. Ela é importante, o peso é importante, claro, principalmente no mais longo prazo, médio e longo prazo, como indicador da sua resposta à cirurgia. Se essa cirurgia está sendo um sucesso em relação à perda de peso ou não. Mas nesses primeiros 6 meses, no primeiro ano, essa perda de peso ela pode não acontecer como você gostaria, mas está sendo ótimo para você, para a sua saúde, tá? Então é importante a gente entender isso. Outra coisa que me preocupa muito aqui já saindo um pouquinho da live, mas são dúvidas, eu acho muito válido tirar com vocês, em relação à meta de peso. Esse termo, meta de peso. Meu cirurgião, meu nutricionista, enfim, falou que a minha meta é um termo que eu não
eu não curto muito usar esse termo meta de peso. Claro que é importante a gente ter metas, parâmetros, referências. Só que meta de peso, às vezes, é uma coisa que te escraviza, que te coloca como se não alcançar aquilo, foi um caos, uma catástrofe. E não é bem assim. O que eu gosto, o que eu costumo utilizar é estatística. É saber, olha, normalmente quando operamos pacientes com esse nível de obesidade, normalmente eles vão perder em torno desse percentual do peso que ele tem. Então, é diferente se alguém tem, sei lá, 180 quilos e é operado, é diferente de alguém que tem 100 quilos e é operado. Então, o percentual da perda de peso, em média, que a gente vai ver, é algo semelhante, principalmente ali 2 anos depois, 5 anos depois, tá? Mas se você perde, por exemplo, 60% do seu excesso de peso e você tem 180 quilos, inicialmente, licença aqui, e você tem 100 quilos inicialmente, obviamente quem tem 180 quilos, estou fazendo um exemplo bem contrastante aqui para ficar mais claro, vai perder mais peso. Então é muito comum as pessoas virem, é porque minha amiga perdeu 20 quilos nos primeiros 6 meses, eu só perdi 10, eu só perdi 15, eu estou frustrado, eu estou achando que cirurgia não dá certo. Aí começa a deixar de ir na academia, aí começa a comer errado, aí começa a perder aquela motivação. Por quê? Porque não entendeu o processo. Então, educação, informação aí, mudando o seu tratamento. É uma ferramenta importantíssima a informação e educação. Então, não necessariamente 20 quilos, perguntaram em 20 quilos, 6 quilos em 20 dias. Não sei se isso é bom ou se é ruim, talvez isso não tenha nem importância ainda, tá? Num intervalo tão curto de tempo. Às vezes você pega uma doença ali, sei lá, fica gripado, o que for, aí desidrata, aí perde um peso. Aí você acha que foi a sua cirurgia que fez, na verdade foi outra coisa, foi desidratação. Às vezes você não está comendo bem, não está fazendo atividade física. Então, desencanem um pouco, tirem um pouco a relevância da balança, do peso, o que a balança fala para você. Mais importante o que você está fazendo todo dia, indo para a academia, dieta adequada, seguindo as orientações, aceitando bem a dieta que foi prescrita, está descendo bem, não está sofrida, está mastigando, não está entalando, não está tendo dumping, está fazendo a suplementação adequadamente, sem faltar, sem pular. Então, isso é mais importante do que o que a balança está te dizendo ali, principalmente no primeiro ano. Só para deixar bem claro, o peso é importante, mas ele tem o seu nível de importância, ele tem seu limite, ele não é uma coisa que se você não perde, está péssimo, se você perde, está ótimo, não é assim. A gente tem que ser muito crítico em relação ao peso, e eu sempre deixo isso claro para os pacientes, para vocês aqui também, tá? Então, normalmente a métrica de perda de peso é de acordo com o peso inicial, o peso antes de operar. Tá? Então, a nossa referência. E a gente usa o termo peso ideal também como uma referência. Não é o peso que você tem que chegar. Não é o peso que você tem que alcançar com a cirurgia. O peso ideal. Não é. Então, é muito comum. Eu não atingi meu peso ideal. Não necessariamente você vai atingir e não necessariamente significa que é uma coisa ruim. Então, olha, Tabata, minha equipe não me deu meta de emagrecimento. Isso, Tabata. É importante ela ter te dito qual é a, vamos dizer assim, o que a cirurgia pode te entregar em relação ao que ela entrega normalmente para a maioria dos pacientes operados. Então, para fechar aqui, o sleeve, o bypass, ele vai entregar ali uma perda de peso aproximadamente de 65%, 70% do excesso de peso, tá? Após 2 a 5 anos. O sleeve um pouquinho mais baixo, mas é muito pouco mais baixo, em torno de 60%, 65%. É coisa assim de 1 ponto de MC de diferença entre um e outro. Tá? Então, é uma perda de peso expressiva. Nenhum tratamento clínico, nenhum estudo mostrou que o tratamento clínico, ou seja, aquele que não envolve a cirurgia, vai trazer esse benefício. Um benefício como
uma perda de 60% do excesso de peso após 7 anos da cirurgia, 5 anos. Não é tão duradouro. Isso na maioria dos pacientes, tá? A maioria dos pacientes, em torno de 70%, 80% dos pacientes vão manter essa perda de peso. Enquanto que a gente sabe que o tratamento clínico, a maioria vai reganhar, efeito sanfona, medicações, tratamentos diferentes, aí vai e fica naquele efeito de reganho cada vez maior, numa curva ascendente, numa curva que você, no final, você está aumentando seu peso ao longo dos anos. Então, a cirurgia ela não se comporta muito dessa forma. Claro que a cirurgia tem suas limitações, claro que tem pacientes que vão reganhar. Na verdade, todos reganham. A maioria, grande maioria, vai reganhar o peso. Mas a maioria fica com um peso menor do que tinha antes de operar. Tá? Mas o reganho é normal, é um movimento de sobrevivência do nosso organismo. Ele entende que a gente está em privação de energia, então ele tende a tentar aumentar o peso. Então esse reganho acontece na maioria dos pacientes. Agora, se esse reganho é um problema, aí a menor parte dos pacientes vai apresentar isso, tá? Após a cirurgia. Então, deixa eu ver aqui. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Já deu aí 1 hora praticamente de live. Cheguei a pesar 117, operei com 105, estou com 90. Tá? Então, seu maior peso da vida, pelo que eu entendi, 117. Operou com 105, perdeu 15 quilos aí em cima de 105 quilos. Tá? Joia. Reganho pode ter em quanto tempo de cirurgia? Então, normalmente, a gente vê um reganho após 1 ano e meio, 2 anos, reganho que seja problema, né? E existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para tentar resgatar essa perda de peso, tá? A cirurgia revisional, uma nova cirurgia, é a última ferramenta que a gente vai utilizar. Então, tem iniciar medicações, reeducação alimentar, a gente vê o que está faltando, às vezes o paciente não está fazendo atividade física adequadamente, não está seguindo as orientações, então a gente ajusta esses parafusos soltos e aí esse paciente volta a ter um resultado legal. Porque a gente tende sempre a achar que a cirurgia é a salvadora da pátria, né? Então, se eu operei, eu posso fazer o que for, vai segurar meu peso baixo. Não é assim. Cirurgia é uma ferramenta, ela tem sua limitação, ela tem seu limite. Ela precisa da ajuda da dieta, atividade física, é necessário. São bases do tratamento, né? Como saber se é normal o reganho? Aí é o nível de reganho, a gente calcula em cima do peso do paciente, isso é uma coisa mais técnica, mas nem todo reganho é doença. Isso aí você pode tirar dúvida com o seu cirurgião, manda no direct também que a gente pode ajudar essas pequenas dúvidas. Eu posso fazer também uma live, um vídeo explicando isso aí. Joia, pessoal? Então, quem tiver mais dúvidas, podem mandar no direct, podem mandar para mim, que eu sempre utilizo esse material, se for algo que eu vejo que é muito comum, uma dúvida muito comum, para fazer novos vídeos, novos materiais aqui para vocês, porque informação ajuda no sucesso do emagrecimento e ajuda no controle das comorbidades. É uma ferramenta tão potente, talvez tão potente quanto a própria cirurgia, tão potente quanto a dieta, é você saber o que está acontecendo, o que é que você pode fazer e onde está esses problemas. Clarice, vai ficar salva, viu? A live, vou deixar salva sim. E agradeço demais a quem ficou comigo, quem está desde o começo, quem entrou depois aqui nessa conversa. Agradeço a vocês por escutarem aqui 1 hora desse tema, que eu acredito que vem ajudar muito vocês, tá bom? E vamos fazendo aí toda semana uma live, um material diferente para ajudar vocês aí nessa jornada que é o tratamento e o controle da obesidade, que é uma jornada de vida, né? Não vai ser uma cirurgia, 1 ano, 2 resolveu ali, não. É de vida. Cirurgia é só um pontapé, um gatilho, um estímulo para que vocês mantenham essa mudança de hábito, mudança de vida, que é muito difícil, mas que não é impossível. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado pela Mato Grosso do Sul, Elisandra. Obrigado, viu? Pela presença. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima, tá? Boa noite.